Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou no canal da Economia. O tema de hoje é o Estado Liberal. Então, já se sabe muito bem a importância do Estado na economia, ou seja, o Estado na sociedade em si, sobretudo a economia, e essa intervenção e esse papel do Estado vem ganhando relevância, sobretudo na economia. Então, ao surgir no século XVIII, o capitalismo industrial transpôs para o plano econômico as ideias do liberalismo político vindas da Revolução Francesa. O Estado liberal é o Estado que tem a ideia de que o Estado não deve intervir na esfera econômica, ou seja, trata-se de uma iniciativa privada, uma propriedade privada, uma livre iniciativa e uma concorrência. Aqui o Estado não pode intervir na economia, por quê? Porque o Estado é visto como um mal necessário. O liberalismo econômico, segundo Adam Smith, diz que o Estado deve simplesmente intervir em aspectos ligados à política, em aspectos ligados à proteção do território face contra as agressões ou contra a invasão externa dos países externos. Deve também intervir em condições de justiça social e também em termos de administração. Então temos aqui três aspectos. Primeiro aspecto, o Estado vai intervir na sociedade do ponto de vista da proteção da sociedade contra as agressões externas. Vai intervir, segundo passo, vai intervir na sociedade do ponto de vista judicial, quanto à justiça, quanto às leis e quanto à agressão ou violação de alguns direitos e propriedades face aos outros membros, ou seja, entre os membros. O Estado vai então assim empenhar um papel de árbitro e evitando com que certos aspectos desconstrangedores ocorram dentro da sociedade entre os membros. E também vai fazer o papel de administrador, vai administrar a sociedade, vai fiscalizar, vai impor leis. O Estado aqui, no Estado liberal, o Estado não pode intervir na esfera econômica, mas sim na esfera política. Por quê? Porque quando o Estado intervém na esfera econômica é visto como um mal necessário, como algo que vai explorar, né, a energia do privado. Como, por exemplo, o imposto era visto como um sacrifício para o homem, para a humanidade, visto que isso funcionaria como uma exploração em si e meio que poderia trazer um impacto negativo na economia. Então o Estado aqui não podia intervir na esfera econômica, mas sim na esfera política. O Estado podia ser como um árbitro, como um regularizador e também como um protetor. Implica dizer que no Estado liberal o Estado não pode intervir diretamente na economia. Então é isto mesmo, o conteúdo é este. O Estado liberal é um Estado que faz com que a economia por si só age uma iniciativa privada, uma concorrência e uma propriedade privada também, ou seja, uma propriedade privada, iniciativa livre de iniciativa e uma concorrência, desde que haja emprego, desde que o indivíduo toma a sua decisão de poder intervir na economia, ou seja, de poder criar, trazer bem serviços novos, inovar e trazer, né, algo que podia meio que alavancar a economia do país, era bem-vindo. E o Estado não podia intervir diretamente na área econômica, porque intervir na área econômica estaria a atrapalhar a evolução da economia. Isso implica dizer que o Estado, sendo ele o principal agente da proteção do território e da proteção dos direitos dos indivíduos, e também o responsável em poder administrar o país com as leis e regras, ele simplesmente meio que devia evitar intervir na economia para não atrapalhar a evolução da mesma economia. Uma vez que Adam Smith diz que não é da boa vontade do cervejeiro que nós tenhamos um bom jantar, mas de que cada um tem o seu próprio interesse, ou seja, o cervejeiro tem o objetivo de ter consigo o seu lucro, o seu retorno, mas não está tão preocupado assim em nos poder nos servir. Então, a iniciativa privada para Adam Smith era muito importante, porque isso meio que fazia com que houvesse uma mão invisível. Essa mão invisível
por sua vez, podia ajudar de forma indireta a população, de forma indireta o próximo, e para isso, para Adam Smith, para ele era o mais necessário. Não que o Estado tenha que intervir, porque se intervisse na economia seria como se fosse uma exploração e seria como um mal necessário para a humanidade. Então, o tema deste vídeo é este: o Estado liberal, o Estado que permite